amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é bem diferente, eu espero que ajude muito vocês, porque é uma videoaula. Desde já, deixa seu curtir nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e novidades do meu canal. O vídeo de hoje é sobre a Revolução Francesa, a mãe de todas as revoluções. É uma das revoluções mais importantes da história, porque ela mudou todos os conceitos que a gente tem hoje, que envolvem a política. Foi dentro da Revolução Francesa, por exemplo, que surgiram as noções de direita e esquerda, que existem até hoje na política. É a Revolução Francesa que marca o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. É importante a gente entender o que estava acontecendo na França naquela época. A França estava vivendo uma crise enorme dentro de todas as áreas. Uma crise econômica, uma crise social, uma crise política. E tudo isso começou por causa da fome. Estava tendo uma grande dificuldade na questão da agricultura e os alimentos já não estavam sendo produzidos como antes eram. Isso estava gerando uma grande fome, porque as pessoas que eram mais pobres, que viviam da agricultura, não estavam conseguindo os alimentos necessários para a sua sobrevivência e também, consequentemente, não tinham dinheiro suficiente para comprar, porque o alimento que tinha, como tinha uma quantidade pequena, fazia com que esse preço aumentasse muito mais. Uma crise política, porque no período que aconteceu a Revolução Francesa, a Europa estava vivendo o auge do Iluminismo. E o Iluminismo queria trazer uma novidade, queria que as nações deixassem de ser monarquias absolutistas e passassem a ser mais liberárias. A França era uma monarquia absolutista, tinha aquela questão de que o rei podia tudo. A França estava formada por 3 grupos sociais, 3 estados. O primeiro estado era formado pelo clero, o segundo estado era formado pela nobreza e o terceiro estado era formado pelo povo, os burgueses, os camponeses, os agricultores, enfim. E aí, esses 3 estados foi que começou o boom da Revolução Francesa. Por quê? Porque o primeiro e o segundo estado, eles tinham os mesmos ideais. Eles queriam a mesma coisa, eles tinham o mesmo objetivo. Que objetivo era esse? Manter o seu padrão de vida. Manter-se na sua pose, na sua posição acima dos outros. Consequentemente, eles não pagavam impostos. E aí, o que eles fizeram? Eles queriam que o terceiro estado mantivessem esses luxos, essa boa vida que o primeiro e o segundo estado tinham. E aí foi que o terceiro estado ficou mega chateado e pensou, poxa, peraí, a gente se mata de trabalhar e a gente vai manter a boa vida deles? Não, não é bem por aí não. Acaba surgindo o rei tentando resolver esses problemas. O rei Luís XVI, ele convoca uma Assembleia dos Estados Gerais. O que ia acontecer nessa Assembleia? Os Estados Gerais iriam votar para decidir como essa situação ia ser resolvida. Mas o problema é que esse voto não é como hoje em dia é. O voto era por ordem e não por pessoa. O que isso significa? Significa que não importava quantas pessoas tivesse o clero, ou quantas pessoas tivesse a nobreza, ou quantas pessoas tivesse o povo, cada uma dessas ordens tinha direito a apenas um voto. E se o clero e a nobreza, eles tinham o mesmo objetivo, então, logicamente, eram já 2 votos a favor de manter a boa vida deles, de que os impostos fossem pagos apenas pelo povo e que eles não precisassem pagar esses impostos. E o povo, o terceiro estado, que era composto pelo povo, que era um estado bem maior, tinha direito apenas a um único voto. E acabou sendo prejudicado. Depois dessa Assembleia dos Estados Gerais, foi que a coisa ficou séria. Porque o povo ficou mais revoltado ainda. Como assim? Olha a quantidade de gente que a gente tem, a gente só tem direito a um voto. Não tá certo. E aí o povo foi contestar. E foi quando tem início a
Revolução Francesa de fato. A Revolução Francesa ela é dividida em 4 fases. A primeira fase da Assembleia Constituinte, a segunda fase da monarquia, a terceira fase da Convenção Nacional, também chamada de fase do terror, e, por fim, o Diretório. Depois que teve aquela Assembleia dos Estados Gerais e que o povo ficou mais revoltado ainda, eles acabaram se reunindo e resolveram tomar a Bastilha. A Bastilha era uma prisão muito famosa na França e era para onde o rei mandava todos os seus inimigos políticos. E era o maior símbolo do antigo regime, era o maior símbolo do absolutismo naquela época. E aí o povo estava revoltado com o rei, porque o rei queria que eles pagassem impostos e mantivessem a sua boa vida. Boa vida essa do rei, quero deixar bem claro, e do clero. E aí o povo disse, vamos derrubar a Bastilha, porque é ela que é o símbolo desse absolutismo do rei, dessa boa vida que o rei leva. Vamos derrubar e vamos marcar a revolução com essa derrubada. Surge então a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, ela limita os poderes do rei e acaba tirando um pouco os privilégios do primeiro e do segundo estado. Depois desse período, depois da Assembleia Constituinte, surge o período da monarquia, da Assembleia Legislativa. É nesse período que o rei foge para a Áustria, numa tentativa de se unir a outros contra-revolucionários, porque ele já estava vendo que a situação para ele na França estava ficando feia. Ele já viu para que o povo estava vindo, o que o povo realmente queria, sabia que o inimigo maior do povo era ele. Ele sabia que se ficasse na França, ia acabar morrendo. O que de fato aconteceu. Depois dessa Assembleia Legislativa, algumas coisas assim foram modificadas na França, como por exemplo, o voto deixou de ser por ordem e passou a ser por pessoa. Não ainda como é hoje, o voto passou a ser censitário. O que quer dizer isso? Quer dizer que você precisava ser homem e você tinha que ter uma certa renda para poder votar. Mas já era um avanço, levando-se em consideração que o voto antes era por ordem e que não importava quantas pessoas tivesse, ainda assim você teria apenas um voto para representar todas aquelas pessoas, então já era uma vitória. Acaba surgindo os partidos na França, o Partido dos Jacobinos, o Partido dos Girondinos e alguns livros de história mencionam o Partido da Planície e outros não mencionam. Porque o Partido de Planície, na verdade, era um Maria vai com as outras. Eles apoiavam quem estava no poder, quem estava ganhando. Então, não conta muito. O Partido dos Jacobinos é, na verdade, o que a gente entende por esquerda hoje. É tanto que essa noção de direita e esquerda surgiu justamente na Revolução Francesa. Por quê? Porque os girondinos, eles sentavam à direita do rei e eles eram aquelas pessoas, faziam parte do terceiro estado, faziam parte do povo, mas eram aquelas pessoas que eram mais conservadoras, não queriam tantas melhorias populares, queriam, mas eram mais contidas. Já o Partido dos Jacobinos, que eram os que ficavam à esquerda do rei, eram aquelas pessoas mais radicais, que lutavam mais por conquistas populares, que queriam mais melhorias para a população como um todo. Bem, hoje em dia, né, gente? Até hoje existem essas pessoas que fazem parte da população como um todo, que fazem parte do terceiro estado, digamos assim, mas tem aquelas mais contidas, que se dizem de direita, que são mais conservadoras, que apoiam um pouco mais os ideais da nobreza e do clero, digamos assim. E tem aquelas mais radicais, que lutam por mais direitos iguais para todo mundo e blá blá blá. E esse Partido dos Jacobinos, que eram os mais radicais, eles eram assim, bem punks mesmo. E
É através deles que surge a fase da Convenção Nacional, que também foi chamada de fase do terror. Por que fase do terror? Porque os jacobinos, eles se destacavam por matarem todas as pessoas que eram contra os ideais revolucionários. E essas pessoas eram mortas na guilhotina. Foi um período de violência extrema, foi o período mais violento da Revolução Francesa. Após isso, tem a proclamação da República na França. Os girondinos passam a ficar no poder através da fase do diretório, mas acaba acontecendo também uma crise política e econômica por causa disso aí, porque os girondinos ainda estavam matando pessoas e não estavam conseguindo dar conta do país. E é nesse contexto aí que Napoleão Bonaparte acaba dando um golpe de Estado e entrando na história da França. É isso, a videoaula de hoje. Eu espero que tenha podido ajudar vocês um pouquinho aí nos seus estudos sobre história. E só uma curiosidade. O hino da França, ele surge na época da Revolução Francesa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você estiver aí numa época de prova. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.